Boa noite! Boa Boa noite. noite. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? é o primeiro Primeiro dia da nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. E assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. O Amor Exigente é um programa de ação e de auto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que o poder superior nos dá o poder não nos dá o poder de modificarmos a ninguém, mas nos dá o poder de modificarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se você não mudar. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. Mas o amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá impedir que eles acabem com você. Esta reunião não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. A reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, como diz a Lu, a mais um encontro de domingo, a nossa Domingueira aí. Uma alegria estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande, e vai ser uma domingueira muito especial. Hoje a gente vai ter a nossa espiritualidade com a Dina Lúcia Caldas. Gente, eu vou confessar para vocês, a Dina Lúcia não sabe, mas ela é minha fada madrinha. Porque quando eu entrei para o Amor Exigente, a Dina Lúcia me aguentou muito antes de eu mudar. E vocês não têm ideia do trabalho que eu dei para ela. Então, eu sou muito grata a Dina Lúcia por ela ter me carregado durante um período grande até que eu começasse a entrar na minha recuperação. E hoje ela disse sim para a gente, está aqui para fazer a espiritualidade para a gente. Logo após, a gente vai ter a doutora Analice Gigliotti, que aí eu vou deixar para apresentar assim que a Dina acabar de fazer a espiritualidade. Gente, lembrando que a Federação do Amor Exigente, ela é um programa gratuito. Então, vamos cooperar com o que a gente puder. A Lu vai colocar lá no chat para a gente o Pix lá da Federação, para que a gente faça o quê? Coopere de forma que a nossa federação continue forte, cada vez mais forte, cada vez podendo auxiliar mais pessoas. Então, uma boa domingueira para nós. Dina, abre seu microfone, por favor. Oi, Rosa, você quer me matar do coração, né? Já estou eu aqui chorando. Mas, enfim, você já sabe que eu sou chorona mesmo. Enfim, né? Vamos lá, vou ver se eu consigo falar direito. Essa espiritualidade de hoje eu tirei de um livro pequenininho que eu ganhei há mais de 40 anos. Olha como eu estou velhinha, né? E eu acredito que vem numa hora muito especial, né? Nesse momento em que nós estamos vivenciando essa inquietação, essas incertezas, esses encontros e desencontros, para que a gente coloque nos nossos corações essa mensagem como reflexão para que cada um de nós possa ser instrumento de paz, de amor e de fé, uma vez que juntos somos mais fortes e estamos para nos ajudar, inspirando uns aos outros e ajudando a evolução do nosso planeta.
né? E tudo que nele vive. Então, é uma reflexão na primeira parte, uma segunda, uma oração, e eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Então, vamos procurar introjetar no nosso coração, com todo carinho, essas palavras, né? Conserva o teu coração livre do ódio e tua mente livre da ansiedade. Vive simplesmente. Espera pouco e doe muito. Encha a tua vida com amor. Espalhe a luz. Sem esquecer-te, pensa nos outros. Faz o que gostaria que te fizesse. Não fales mal de ninguém. Critica os teus próprios atos, fazendo um cuidadoso exame de suas ações diárias. E agora vamos orar. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos, meus irmãos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso de cada dia eu te revele a todos. Gratidão por este momento e por colocar cada um de nós mais próximo do nosso poder superior. Essa é uma oração que eu faço sempre, né? Se eu estou melhorando, eu nem sei, mas eu tento ficar cada vez melhor, né, Rosa? Gratidão, Dina, assim seja, né? Não tem nem o que a gente falar depois de palavras tão bonitas e tão fortes. Então, gente, agora nós vamos para a nossa palestra. Eu vou falar um pouquinho da doutora Analice. Ela é mestre em psiquiatria pela Unifesp, professora da PUC, do Rio de Janeiro, diretora da clínica Espaço Cliff, chefe do setor de dependências químicas e comportamentais da Santa Casa, no Rio de Janeiro, membro da Comissão de Dependência Química da ABP e membro do Conselho Consultivo da ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. A doutora Analice aceitou, disse sim para a gente, e hoje ela vai estar falando para a gente sobre, vou pegar aqui o título direitinho, os 10 princípios para o tratamento efetivo dos transtornos por uso de substâncias. Doutora Analice, boa noite, gratidão pelo seu sim, o microfone é seu. Obrigada, Rosa, Dina Lúcia, Luciana, muito obrigada. Você sabe, quando Dina Lúcia estava aí falando a oração dela, eu tive uma iniciativa, que é o seguinte: pegar essas flores aqui, dizer que eu quero dedicar elas a vocês, porque vocês são muito especiais, de verdade. Era um vaso que estava aqui na frente, mas eu lembrei de dedicar isso a vocês. Mas, enfim, eu preparei aí uns diapositivos, porque eu achei que seria interessante compartilhar alguns slides com vocês. Então, aqui está o diapositivo. Vocês, por favor, caso eu me alongue, me interrompam. Está compartilhando direitinho a tela? Tá? Foi? Ok. Sim, sim. Tá bom. Vou só tirar aqui. Bom, tudo bem. Começando. Eu sou de uma família de artistas, aqui sou eu,
aos 16 anos, fazendo uma peça, O Diamante do Gramogon. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é por nada. É porque eu acredito que os artistas eles são mais flexíveis, de alguma maneira, menos preconceituosos com absolutamente tudo, com identidade, gênero, escolha, raça, o que quer que seja. E eu aprendi isso desde pequena. E essa coisa do transtorno por uso de substâncias, as adicções em geral, ela é vista com muito preconceito, com muito dedo apontado, né? E muitas vezes as pessoas se sentem de mãos atadas. Então, eu vou conversar um pouco sobre isso com você. Quais são as premissas das quais eu parto aqui? O adicto, ele é como um pássaro de costas para uma porta aberta. Como é que é o processo cerebral da adicção? E eu não vou me prolongar aqui. Uma fase inicial de aumento da saliência, de um desejo cada vez maior de uso de substâncias, seguida de uma fase em que as recompensas mundanas já não fazem mais tanto efeito, já são muito pouco, e só recompensa o uso de drogas, ao mesmo tempo uma alteração cerebral que faz com que os indivíduos tenham um aumento de cortisol, que faz com que eles estejam eternamente estressados, seguida de uma fase que a gente chama de disfunção executiva. Aquele indivíduo adicto ele fica mais impulsivo, com menor controle das suas decisões. É uma doença cerebral crônica com tendência a recaídas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem no mundo 275 milhões de usuários de drogas. Desses, 30 milhões precisam de tratamento. Usuários de drogas ilícitas. Se a gente acrescentar os usuários de drogas lícitas, como tranquilizante, álcool, tabaco, esse percentual que precisa de tratamento fica ainda maior. Então, a gente não está falando de uma coisa pouco comum. E o fato de eu dizer que é uma doença que tem predisposição a recaídas não significa que ela é muito diferente das outras doenças médicas. Você vê que, assim, a probabilidade de recaída em adictos é de 40% a 60%. Tudo bem, não é baixa. Mas você vê a probabilidade de recaídas nos hipertensos, nas pessoas com asma, é até maior. Então, a gente está com uma doença, assim, com a hipertensão, a asma, a diabetes, que precisa ser monitorada e avaliada constantemente. É dessa doença que a gente está falando. Então, quais são os 10 princípios? Aí eu vou dizer de onde que eu tirei isso, para um tratamento efetivo do transtorno por uso de substâncias. O que é transtorno efetivo? Os objetivos de um transtorno efetivo são a cessação ou a redução do uso de substâncias, a redução da fissura para o uso, a melhora integral da saúde, do bem-estar, do funcionamento social desse adicto e a prevenção de prejuízos futuros. Então, assim, se eu ajudo a pessoa a cessar o álcool, ela não vai ter cirrose, não vai ter miocardiopatia alcoólica, entre outras coisas. Uma frase que eu acho muito interessante, que é importante da gente saber, a maioria das pessoas que permanecem em tratamento consegue retomar o controle das suas vidas e se manter funcionais. Isso é uma coisa importante. É a importância da manutenção no tratamento. Quais são as diretrizes que existem do que é um tratamento efetivo para transtorno por uso de substâncias? Então, os princípios da Organização Mundial de Saúde, a gente tem também princípios do National Institute on Drug Abuse, que é o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, do qual eu peguei aqui 2 coisinhas importantes, que é que seja feito com padrões de éticas e baseado em evidências científicas. De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, tem 10, 13 princípios, dos quais eu salientei 2 aqui. Que o tratamento não precisa ser voluntário para ser eficaz e que é importante fazer testagem toxicológica, acreditando que recaídas podem acontecer. Vamos lá, quais são os meus 10 princípios para um tratamento efetivo para transtorno por uso de substâncias? E aqui eu vou dar exemplos práticos para a gente tentar entender como se faz uma avaliação de um paciente adicto e por aí vai. O tratamento deve ser disponível, acessível e adequado às necessidades individuais. O que eu quero chamar de
tratamento acessível, disponível e adequado. Acessível significa o seguinte: se você pega um dependente de cocaína, ele liga para você e diz, eu preciso de ajuda. Se você atendê-lo no mesmo dia, ele tem 80% de chance de comparecer. Se você atende ele no 8º dia, ele só tem 10% de chance de comparecer. Então, essa acessibilidade é fundamental. Está com desejo? Vamos agora, rápido. Adequado às necessidades individuais. O que eu quero dizer com isso? Olha, você não pode imaginar que um dependente de maconha de classe alta seja a mesma coisa que uma mãe alcoólatra e que um usuário de crack que está na rua. São tratamentos totalmente diferentes e têm que ser individualizados. Os padrões de éticas devem ser seguidos no tratamento por uso de substâncias. E o que eu quero falar com padrões de ética? É importante, quando você recebe um adicto, que você informe a ele como se dá esse tratamento antes dele ingressar no seu programa. Outra coisa, é importante informar ao paciente da confidencialidade do sigilo que você vai ter, que ele terá. Respeitar os direitos humanos e a dignidade humana. Quando eu falo sobre respeitar os direitos humanos e a dignidade humana, eu coloco isso numa coisa que a gente faz lá na clínica, por exemplo, quando a gente interna pacientes, que são revistas corporais e testagens toxicológicas. As revistas corporais, assim, o paciente está internado, elas são importantes porque isso, de alguma maneira, impede que esses pacientes levem droga lá para dentro da clínica e usem droga e compartilhem essas drogas com os outros pacientes. Agora, fazer a revista corporal não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil da gente dizer que isso vai respeitar a dignidade. Então, a gente tem que fazer esse adicto entender. As testagens toxicológicas, por exemplo, elas devem ser feitas com uma pessoa vendo que aquela pessoa está urinando. Então, assim, como fazer isso respeitando a dignidade e os direitos humanos? E um paciente internado involuntariamente? Ele é involuntariamente internado. Isso é difícil, já é suficientemente difícil. Agora, se você não ouve as queixas dele quando ele está internado, isso não está respeitando os direitos humanos daquele paciente. É importante que esses serviços de tratamento de dependentes químicos sejam integrados com outros serviços. Eu tenho certeza que vocês todas já conhecem, todas e todos, né? Porque tem homens aqui também. Vocês todos já conhecem isso que eu estou falando, né? Uma pessoa tem um problema com drogas, quando ela tem esse tipo de problema, isso vai precisar de integrar com serviços de justiça, por causa de problemas com lei, problemas sociais, ele vai ter com a família, no ambiente onde ele vive, serviços de saúde vão ter que ser, de alguma maneira, encontrados e recomendados e tudo mais. Enfim, a importância de ser baseado em evidência científica. Quando eu falo sobre evidência científica, eu estou colocando o seguinte: na década de 70, pouco se sabia do que acontecia com os adictos e quais eram os tratamentos mais adequados. Hoje, o corpo de evidências científicas é muito maior e o corpo de tratamentos é muito maior. Eu separei aqui como é que você faz uma avaliação inicial de uma pessoa que tem problemas com drogas. Por avaliação inicial, eu estou falando a primeira vez que uma pessoa vai a um consultório, por exemplo. Então, o que você tem que avaliar? O uso de drogas. Se essa pessoa tem risco de síndrome de abstinência, se tem risco de recaídas, entre outras coisas. A motivação, porque assim, motivação é uma coisa com toda essa modificação cerebral, a saliência maior, o nível de recompensa está pouco, a impulsividade, a motivação é muito pouca para se tratar e para ficar abstinente. Uma avaliação médica é fundamental, já falei por quê.
A avaliação psiquiátrica é fundamental, e eu vou dizer por quê. O suporte social, vocês estão aqui para ser uma prova da importância do suporte social e do comportamento da família para com pacientes adictos. Uma avaliação vocacional, muitas vezes esses indivíduos não têm trabalho, não conseguem estudar. Uma avaliação legal dos riscos e as crises que esses indivíduos estão sujeitos e uma avaliação neuropsicológica quando necessário. Agora, vou dar uns exemplos para vocês, baseados em alguns pacientes que eu tenho. Obviamente, não são esses os pacientes, eu estou aqui respeitando a confidencialidade desses pacientes, mas é baseado em um popurrí de várias coisas de alguns pacientes. Então, vou falar um pouco de Deia. Deia tem 45 anos. Ela é promotora de justiça, casada e tem 3 filhos. Ela abusa de tranquilizantes e, nos últimos tempos, está se sentindo triste, sedada, fica no quarto o dia inteiro. Ela tem acesso fácil aos comprimidos, como vocês já conhecem por aí, por meio de uma farmácia que fica ligando, inclusive, você está querendo mais, nós temos aqui, entrega na casa dela, delivery, essas coisas todas. Agora, ela está chegando a faltar alguns dias ao trabalho e em outros tem cochilado no trabalho. Ela reconhece que isso é prejudicial para ela, que ela está perdendo oportunidades, deseja parar com isso. Quando você pensa na avaliação inicial da Deia, você parte do princípio que ela está motivada para o tratamento, ela não tem problemas médicos, psiquiatricamente ela está deprimida, provavelmente por causa do abuso de tranquilizantes, ela tem suporte social porque ela tem um marido e filhos que estão apoiando ela vocacionalmente está bem, enfim. Essa é uma paciente que, obviamente, ela se recuperará, com certeza se recuperará, num ambulatório, num tratamento ambulatorial, nos narcóticos anônimos. Seguramente, se ela começar a frequentar, ela vai ficar bem, talvez, e eu acredito que seja importante, ela ter um tratamento médico para evitar que ela tenha uma síndrome de abstinência muito grave com esses tranquilizantes. Só isso. Vamos falar de Sílvia agora. Sílvia tem 23 anos, na verdade 30 anos. Ela é solteira, de classe média, dependente de cocaína há 5 anos, embora ela já fizesse, desde os 16 anos, uso de maconha e álcool. Já foi internada 2 vezes, uma por 15 dias e outra por 2 meses, em clínica de reabilitação, mas recaiu imediatamente após sua saída. No entanto, ela acredita que não precisa de tratamento. Há 15 dias, a mãe da Sílvia insistiu que a mesma fizesse um exame de sangue, o qual detectou infecção recente por HIV. E, por isso, a mãe dela, então, procurou uma clínica para interná-la, porque estava impressionada e preocupada com os riscos aos quais a filha se submetia. Na verdade, Sílvia, nesse caso, ela usava cocaína injetável. Sílvia não tem irmãos, seu pai é separado da sua mãe e já está de saco cheio, parou de falar com ela desde que ela começou a usar cocaína, não tem amigos que não usam cocaína, não trabalha e não estuda. Sílvia, portanto, ela é muito diferente de Deia. Ela é mais jovem, com mais prejuízo em função do uso de drogas. Ela realmente está precisando de internação porque ela não tem controle sobre o uso e de usar uma série de técnicas psicoterápicas e farmacológicas que possam ajudá-la. Falando agora do 5º princípio para o tratamento de indivíduos dependentes de substâncias. Abordagens psicoterápicas, que são importantes, tá? Então, o uso de terapia cognitivo-comportamental, que todos vocês conhecem aí, que tem como base a prevenção de recaídas, você evitar que essa pessoa tenha novas recaídas através de técnicas específicas que estão mais do que comprovadas. E tem um livro específico, grande, grosso, não sei se vocês já leram,
Prevenção de Recaídas, do Marla e Gordon. Outros tipos de psicoterapia também são muito efetivos no tratamento de dependentes químicos, particularmente para pacientes com drogas assim, que gerem mais recompensa, como a cocaína, como a metanfetamina, como o crack, são drogas mais adictivas, que é o que a gente chama de manejo de contingências, que é você dar incentivos motivacionais positivos em troca da abstinência. A entrevista motivacional, né, a terapia de incremento motivacional também é muito eficaz, particularmente em indivíduos não muito motivados, e a gente pode conversar um pouco sobre isso, se vocês quiserem depois. Outras coisas que estão havendo agora, está super na moda o mindfulness, está na moda porque é bom, tá? O mindfulness, existe uma prevenção de recaída baseada em mindfulness, que tem esses 5, nesse acróstico SOBER, que é sóbrio, tem 5 pontos importantes. Pare, observe, respire, expanda e responda. Toda vez que você tiver uma fissura para uso de drogas. Também é muito eficaz terapia de família, o próprio amor exigente, com esse princípio que vocês mesmos falaram. Uma mudança vivida por um membro da família traz mudanças para todos os outros membros. E é isso que vocês citaram aí. Também utilizar a farmacoterapia. Aqui eu estou citando algumas dependências, basicamente são tabaco, álcool e opioides, que têm medicações assim, comprovadamente eficazes para tratamento desse transtorno por uso de substâncias, essas 3. Existem outras medicações em estudo para cocaína e maconha, mas, por enquanto, são estudos muito preliminares, com um número de investigados menor. Então, a gente não tem tanta segurança da eficácia quanto esses fármacos para abuso de álcool, aqui eu estou colocando alguns. Aqui são fármacos para terapia, para tratamento por transtorno por uso de nicotina. E aqui são os fármacos que estão aprovados para transtorno por uso de opioides, como codeína, heroína, metadona, enfim, por aí vai. O 7º princípio é que se vise um tratamento integrado das comorbidades. O que eu quero dizer com tratamento integrado das comorbidades? Vou fazer um exemplo simples aqui. Um indivíduo que tem depressão e abusa de álcool. Ele tem depressão, tinha antes, e está abusando de álcool, está se sentindo deprimido. Se você tratar só a depressão, ele vai continuar abusando de álcool. São 2 doenças, né? Se você tratar só do alcoolismo, ele vai continuar deprimido. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Se ele tem depressão, só trata a depressão, ele continua abusando de álcool, vai continuar deprimido, porque álcool deprime. E por aí vai, é um ciclo vicioso. A importância desse tratamento integrado das comorbidades se dá pelo seguinte: quase metade daqueles indivíduos que têm transtorno por uso de substâncias é dependente. Então, a gente vê aqui, a gente tem 10,8 milhões de indivíduos com transtorno por uso de substâncias e 36,4 milhões de indivíduos que têm transtornos mentais. Na interseção, isso é dado dos Estados Unidos, tá? Não é dado brasileiro, é dado americano. Na interseção, tem esses 8,2 milhões de indivíduos que têm as 2 coisas. Então, é muito comum. Vou dar um exemplo de comorbidade, outro, que a gente está vendo muito agora com essa diminuição de percepção de risco de adolescentes usuários de maconha, que eles ficam assim... o meu amigo Sérgio de Paula Ramos é que conta isso. Eles vão com uma revista do braço, embaixo do braço, devotos da Santa Maria Joana, porque eles estão enlouquecidos com a maconha. Eles podem não estudar nada na vida, mas de maconha eles já estudaram tudo, absolutamente tudo. Então, vamos dizer, esse cara aí, o Gabriel, com 18 anos,
ele chega trazido pelos pais, dependente de maconha, e começou a aparecer com ideias paranoides, se sente perseguido, começa a ouvir vozes, começou a achar que ele era Deus, enfim, essas coisas. Tem um tio paterno esquizofrênico e ele não identifica prejuízo. Esse paciente, ele já é uma coisa hipotética, mas acontece muito. O paciente ele até aceita ser internado porque está muito mal de cabeça, mas ele não aceita que ele tenha um problema com a maconha. Então, assim, o tratamento dele, mesmo internação, tem que ser no que a gente chama de clínica de duplo diagnóstico, que é você interná-lo para melhorar o transtorno psiquiátrico dele, contanto que, no paralelo e a posteriori, você consiga também abordar a fissura dele para fumar maconha, porque se ele voltar, ele vai voltar a ter uma psicose, e aí o risco dele ficar esquizofrênico é muito maior. Esse 8º princípio, que é o princípio mais, vamos dizer, polêmico no tratamento do transtorno por uso de substâncias, que é o tratamento não precisa ser voluntário para ser eficaz. Esse é um princípio do Instituto Nacional de Abuso de Substâncias. Aqui, no Brasil, a gente tem uma lei que prevê que se pode internar pacientes com transtorno por uso de substâncias. Só que a internação involuntária para esses indivíduos tem que ser em caráter de exceção absoluta. Quando você acha que... Quando você acha, não. Quando tudo que você poderia tentar, você já tentou e ele continua usando substâncias. E ele tem incapacidade grave de autocuidados, risco de morte ou de prejuízos graves à saúde, risco de hetero ou autoagressão, quer dizer, agredir os outros, risco mesmo de agredir os outros, ou agredir a si mesmo, tentar suicídio, se cortar, se fazer mal. Risco de prejuízo moral ou patrimonial, que é a pessoa, por exemplo, que está abusando de cocaína sem parar e começa a gastar todo o dinheiro da família. Risco de agressão à ordem pública, então, assim, vou usar cocaína de novo, mas assim, tá usando muita cocaína e começa a quebrar coisa na rua, enfim, tudo isso. Eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente, num caso que aconteceu de maneira muito similar na minha vida. Rafaela tem 25 anos, ela é alcoólatra, e a família me procurou porque ela estava bebendo muito demais e andava muito de moto, e ela tinha tido um acidente de moto com traumatismo craniano. Saiu bem, continuou usando moto e continuou bebendo. E eles tentaram que ela se tratasse, ela não se tratava, ela não veio à consulta, eu tentei dar uma orientação para eles, ela não veio à consulta, eu chamei a família e disse assim, olha, se vocês não a internarem involuntariamente, ela vai morrer. E eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Uma semana depois, a família me liga e diz, doutora, ela morreu. Uma semana depois, não foi muito não, uma semana depois. Então, a internação involuntária salva vidas. E a coisa curiosa é que assim, eu já internei voluntariamente alguns pacientes, só que quando a gente interna involuntariamente, a gente não sabe o quão certo a gente fez. Mas se a gente não fizer, a gente sabe que a gente poderia ter salvado a vida daquela pessoa. É só nessa hora. Os benefícios de realizar testagens toxicológicas. Eu costumo fazer um paralelo das testagens toxicológicas com... Eu estou olhando para baixo para ver o tempo. Costumo fazer um paralelo dessas testagens toxicológicas com Ulisses e o Canto das Sereias. Tinha essa história que, passando por um estreito... Isso é um conto muito antigo, né? Ulisses passando por um estreito, os navegadores passando por um estreito,
ouviam os cantos das sereias lindíssimas, e aí nenhum deles passava ao outro lado, porque ficavam seduzidos pelo canto da sereia e se jogavam no mar. A testagem toxicológica é o que o Ulisses fez. Para ele conseguir chegar ao outro canto no mar, ele se amarrou ao mastro, tapou seus ouvidos e olhos para conseguir chegar até o outro lado. A testagem toxicológica é isso. Para que você consiga se manter abstinente, você tem que fazer coisas que te prendam, senão você cede ao canto da sereia. Existe testagem para várias drogas, isso aqui são apenas alguns exemplos para vocês. Um 10º princípio e último é que o tratamento deve ser monitorado e reavaliado constantemente. O que a gente chama de monitoração? Monitoração é literalmente isso, a gente fazer testagem toxicológica, reavaliar. Em algum momento, a gente pode ter que retroceder no tratamento. Em outros momentos, a gente pode avançar e por aí vai. Então, quais são as fases que a gente tem no tratamento de pessoas com transtorno por uso de substâncias? Uma fase inicial de avaliação, que é o que eu falei para vocês como é que a gente deve fazer, seguida de uma fase de adesão, porque é aquela coisa, o objetivo da primeira consulta é fazer que o paciente vá à segunda, o objetivo da segunda é fazer que o paciente vá à terceira. Então, tem uma fase inicial de você fazer com que esse paciente venha a aderir ao tratamento e até que ele possa permanecer em tratamento. Para pacientes mais graves, tem a coisa dos alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos, 90 dias, 90 reuniões. E, de fato, se você conseguir que um paciente retenha-se no tratamento, permaneça em tratamento por 90 dias, esse é o tempo suficiente para haver uma neuroplasticidade cerebral, para que o cérebro mude de toda aquela doença que eu falei e o paciente possa, com mais liberdade, se haver com a vida. Então, nesse meio de campo, a gente pode usar farmacoterapia, psicoterapia, NA, AA, a psicoterapia da família, o gerenciamento de casos para que a gente possa ter acesso aos serviços de saúde, de justiça, sociais e por aí vai. E a fase de recuperação. Recuperação é uma coisa pouco falada e extremamente importante, né? Recuperação é quando você tira o paciente daquele lamaçal, começa então a ter uma terra mais craquejada e nascer a primeira flor, para depois conseguir ter um jardim florido. E recuperação é isso, é o jardim ficando florido, que é o tempo de reorganização para a neuroadaptação. Então, assim, no resumo assim, de tudo que eu falei, quais são os pilares no caminho para a recuperação? A teoria do controle social, que é a necessidade de monitoramento, supervisão e direcionamento para esse indivíduo, manejo das situações de risco através de psicoterapias como prevenção de recaída, que é terapia cognitivo-comportamental, todas aquelas terapias que eu falei aqui, manejo de contingências, mindfulness, é esse que é o manejo da relação do indivíduo com as situações de risco e a fissura que ele deve sentir. O envolvimento em atividades protetoras, que é o quê? Ao invés da pessoa frequentar festa com um bando de adicto, frequenta academia, frequenta o pessoal do grupo de tênis, frequenta qualquer outra coisa que tenha o que a gente chama de modelagem positiva, que ele possa se aproximar de amigos, de pessoas que podem ter uma vida satisfatória, gostosa, com um ambiente social agradável, livre do uso de substâncias. Então, o tratamento
é diferente de recuperação. Tratar, você pode tratar uma pessoa de pneumonia. Tratamento é isso. Você trata de pneumonia, se usa um antibiótico, durante alguns dias a pneumonia melhora. Eu tenho sinusite de repetição, canso de usar antibiótico. Mas tratamento é uma coisa, recuperação é outra. Recuperação é, depois de um certo tempo, aquele indivíduo atingir uma funcionalidade com uma relação da vida, na vida, com indivíduos que conseguem não usar substância e continuar fazendo uma vida funcional. Isso aqui é uma frase do William White, que fez um livro chamado Pathways for Recovery, Caminhos para a Recuperação, é o nome do livro dele, dizendo o seguinte: existem muitos caminhos para a recuperação dos adictos, e todos eles são motivo para celebração. Então, para finalizar, uma coisa é essa ideia do dependente, do adicto, como um pássaro com a porta aberta, e ele de costas para a porta, de costas para a sua liberdade. E uma imagem que eu quero trazer para vocês, que é o que eu entendo como liberdade com um sentimento de pertencimento. Acho que vocês já viram, mas acho que vale a pena. Não sei nem se vai ser divulgado de maneira atraente para vocês. Bom, não sei se deu para vocês verem, às vezes no Zoom o vídeo não fica suficientemente bom, mas são pássaros que bailam unidos, mas com liberdade. Eles unidos e com liberdade. E eu acho não, é desse jeito que um adicto consegue se recuperar. Aqui estão as referências bibliográficas. Essa aula ela foi extraída de um capítulo de um livro que eu escrevi com a Juliana Coppetti e foi publicado no programa de educação continuada da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi editado no ano passado, no final do ano passado. Então, essas são as referências. E é isso. Obrigada. Desculpe se eu corri, você sabe que eu até acabei mais cedo, né? Que eu fiquei preocupada com o horário. Enfim, vou parar de compartilhar aqui. Gratidão, doutora Analice. Muita clareza, muita clareza. É tão bom quando a gente tem a oportunidade, né, de ter junto a nossa domingueira o Amor Exigente, pessoas que trazem de forma tão clara e que a gente vai se identificando dentro desse processo, né? Essa figura do pássaro de costas com essa porta aberta mexeu muito comigo, porque exatamente isso. Aqui eu vou abrir um parênteses. Eu vim para o Amor Exigente por causa de um desafio. A gente chama a pessoa que nos trouxe aqui de desafio. A gente não coloca o nome de adicto, porque às vezes é um usuário, né? Às vezes é uma questão, a gente chama de desafio. Então, não importa se é filho, marido, irmão, irmã, quem seja. E é exatamente isso, né? A portinha está ali aberta e ele não sai para esse pertencimento lindo que você trouxe no final, que é essa liberdade de fazer escolha, né? Tão bom quando a gente pode fazer escolha na vida. E a pessoa, no início, ela pode ir para a droga como uma forma de
querer resolver alguma questão, às vezes muito de uma comorbidade que não é avaliada pela família ou pela própria pessoa, ou vai para se divertir e, de repente, ela cai nesse processo, né? E aí, quando você veio trazendo para a gente, dentro desses princípios, e falou sobre respeitar os direitos da dignidade, os direitos e a dignidade humana, eu lembrei do nosso primeiro princípio ético do amor exigente, que fala exatamente isso. E aí eu aprendi no amor exigente que o quarto do meu desafio estava dentro da minha casa. E aí eu comecei, sim, a colocar regras em casa e a dizer, aqui em casa não pode ter droga. Se eu encontrar, eu vou jogar fora, né? Então, assim, a gente não está desrespeitando o outro desde que... Eu entendo assim, né? Não sei, me corrija se eu estiver errado. Com certeza, com certeza. Seja clara de dizer quais são as regras e os limites para aquilo que está acontecendo, né? E aí, quando me chamou a atenção também, quando você falou sobre essa integração dos serviços, a dificuldade que a gente tem para que as pessoas possam estar tendo esses serviços integrados, porque não é só parar o uso. E a gente, quando se envolve nesse processo, quando a gente cai de paraquedas nisso, né, que a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Eu tive até uma vez, participei lá na ABAD, tive a oportunidade de ver você fazendo uma palestra num dos encontros lá, porque a gente tem que buscar conhecimento, eu falo muito disso, né? O conhecimento é a porta para que a gente possa começar a agir. E a gente pensa assim, quando o desafio é internado, ele está lá se tratando, se recuperando. Não, a recuperação vai começar aqui fora, a recuperação vai começar no dia a dia, né? A recuperação vai começar, como você disse, escolhas saudáveis, né? Mudar hábitos, pessoas e lugares, como a gente aprende no Maranon, no Alanon, né? Como, vou dizer, estou falando como família, né? Mas que eu imagino que também para o desafio deva ser da mesma forma. E aí eu vou fechar aqui para a gente poder abrir para as perguntas, quando eu entendi exatamente com a sua clareza a importância dessa avaliação inicial e por que cada pessoa vai ter um tipo de tratamento, porque a gente pensa que é uma caixinha que aquilo vai resolver para todo mundo. Não é. Cada um está num estágio, né, muito assim, de muita sensibilidade, muita clareza, quando você trouxe esses exemplos dessas pessoas, né, trocando o nome, a identidade, porque cada um vai estar num estágio, e tem aquele que a gente escuta muito, né? Eu paro quando eu quiser, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu já estou diminuindo, e aí a família nisso vai ficando zureta e acreditando nessas coisas todas, né? A importância de se diagnosticar com morbidade, eu falo sempre isso, né? Eu aprendi com uma voluntária do Amor Exigente, feliz do familiar que encontra um bom profissional e feliz do profissional que encontra o tratamento certo para a pessoa, né? E eu vou fechar falando aqui sobre... Nossa, clareza esses 10 princípios que você trouxe, mas sobre essa questão aqui da internação involuntária, que a família se sente muito culpada, porque ela toma uma atitude de internar. E aí, nos grupos, a gente diz assim, deixa eu te falar uma coisa, seu filho está lá, se você não tivesse feito isso, você sabe onde ele estaria? O que ele estaria fazendo? Exatamente. Porque a família começa assim, ai, estão dando remédio, ai, lá só tem salsicha, o ar-condicionado não está bom, entendeu? As coisas todas assim, né? E aonde ele estaria nesse processo? Então, eu quero te agradecer muito. Eu li, eu acompanho você no Instagram, né? Estou sempre lendo. Vi quando você falou sobre o Zolpidem, eu acho que foi o Zolpidem, né? Foi o Zolpidem. Que banalizou, né? Que calhou que apareceu no Fantástico e banalizou. E outro dia eu estava comentando isso na Hidro, as senhorinhas são todas da minha idade, e uma delas falou assim para mim, não, eu tomo para dormir quando eu tenho insônia, né? Como se fosse assim, como se ela estivesse tomando um chazinho. E eu pensei, como as pessoas estão fazendo o uso errado das coisas, né? Você sabe que, desculpa eu te interromper para falar dessa coisa do Zolpidem, esse é um artigo que eu fiz para Veja Rio, né? Eu sou colunista semanal da Veja Rio. E eu postei esse artigo no meu grupo de médicos, pessoas, de amigos meus que se formaram, colegas, que se formaram junto comigo na UFRJ, se formaram em medicina junto comigo, e a gente fez um grupo assim, com todo o pessoal, são 80 alunos, a gente tinha uma turma muito grande, e aí eu postei isso. Olha, o que tinha de médico que não sabia que Zolpidem levava à dependência, que não sabia que não era uma droga tão
simples assim é uma enormidade. Ok, quando o Zolpidem ele é bem prescrito, quando é prescrito por curto prazo, para um paciente que precisa, ok. Mas existem tantas outras medicações que são efetivas no tratamento da insônia, como, por exemplo, você saber a causa da insônia, se tem alguma outra coisa, alguma comorbidade que pode levar à insônia. Ou mesmo assim, insônia primária, tem várias medicações que podem. É uma coisa que as pessoas não sabem, né? Desculpa, Rosa, eu te interrompi, mas eu acho que vale, né? Sim, sim. Muito importante o que você está colocando. Pode terminar, claro. Não, é isso. Assim, vale a gente comentar, né? Não, eu estava aqui até procurando, porque assim, o que tem que ficar claro para as famílias é que assim, tirou uma droga e está com uma outra droga. Não, não é assim. Sendo acompanhado pelo médico, fazendo um tratamento certinho, aquilo é para a pessoa sair daquele estágio, como você falou. Alguns pode ser detectado uma comorbidade que talvez precise tomar medicação para a vida toda. Exatamente. Outros é para que essa parte, eu não sei falar cientificamente, mas quando você está maravilhosa, da cabeça, Rosa, poder começar a pensar por ela mesma, e não com a medicação, né? Eu vi recentemente um filme, estava até procurando aqui no Star Plus, que fala sobre um medicamento, eu não sei falar oxicodona. Foi o e aí eu achei que eu achei que esse filme, que aquele nome não existia daquela medicação, né? E aí quando eu fui ver, existe sim. É o Oxycontin. Pois isso mesmo. Então, se tomar cuidado, né? A gente não pode estar se automedicando, nem achar que pegou a primeira receita, eu só vou lá pegar a segunda, a terceira. É como você falou, precisa ter uma integração, né? De todo, é multidisciplinar esse tratamento. E eu fico muito feliz da gente ter a oportunidade de ouvir pessoas como você e de saber quando a pessoa precisar, onde que ela tem que bater na porta, né? Para poder buscar coisas que sejam válidas. Porque senão a pessoa fica tropeçando, e aí quando ela resolver buscar um tratamento mesmo, pode ser muito tarde, né? Muita gratidão, vou abrir para as perguntas aí do pessoal. Toda minha. Eu quero só fazer uma parte a respeito do Oxycontin, que esse filme, eu esqueci o nome do filme. Eu estou tentando achar aqui, não estou me lembrando também. Bom, enfim, se você puder ir encontrando, porque vale a pena a gente... eu, inclusive, escrevi uma coluna sobre isso. Esse filme do Oxycontin é o seguinte, ele, de alguma maneira, relata ou está fazendo... enfim, está contando para a gente a estratégia da indústria que fabricava o Oxycontin. A força, né? Não é Requiem para um Sonho, não. Paulo disse que é Requiem para um Sonho, não é. O do Oxycontin, especificamente, gente, eu esqueci até o nome do ator. Uma coisa, eu estou com um ator aqui. O ator que fez o Batman, com aquele ator que fez o Batman, Michael... whatever, não vou conseguir, mas enfim. Então, esse filme, essa série, na verdade, ela começa a mostrar para as pessoas que estão, para o público que está assistindo, a estratégia dessa indústria. Lembrou, Rosa? Doutora, eu não sei falar o nome, mas é Dopesick, isso. Essa aí. Isso mesmo. Dopesick é esse estado meio drogado, meio doidão, né? É isso. Dopesick é meio doidão, significa meio doidão. Mas essa série é interessante porque é o seguinte, é uma indústria que começou a divulgar para os médicos, mas uma indústria real, isso aconteceu nos Estados Unidos, de fato. Isso é baseado em fatos reais. Divulgando para médicos que essa medicação Oxycontin, que é a oxicodona, levava muito menos dependência do que codeína, do que morfina, que são medicações que a gente pode prescrever para tratamento da dor. Então, começaram a visitar e aí pagavam para... no Star Plus, exatamente, Dopesick, a Rosa está divulgando aqui. Mas, assim, começou a divulgar para todos os médicos, e os médicos acreditando que era verdade, que esta substância não gerava dependência. Aí, até mesmo porque a Anvisa lá de fora, que eu não sei falar, o FDA, Food and Drug Administration, ela assinou embaixo, né? O Food and Drug Administration disse que realmente causava menos dependência, muito louco, porque teve corrupção aí também, né, no Food and Drug. A coisa mais impressionante é o seguinte, corrupção não
uma especificidade brasileira. Nos Estados Unidos também acontece. Eu fiquei basbaque. Mas eu vou contar rapidinho para vocês poderem fazer as perguntas de vocês. E aí, os pacientes começavam a desenvolver tolerância à substância, ao OxyContin. E aí precisavam aumentar a dose. E aí eles inventaram como se fosse uma categoria diagnóstica que seria a dor excruciante de difícil tratamento. Aí que precisava de doses maiores do OxyContin. Aí pacientes ficavam tolerantes, existem dores mais excruciantes, aí precisa de doses maiores. Então, assim, o OxyContin veio com 40 miligramas, passou para 80 miligramas, o comprimido, depois tinha um comprimido de 160. Então, o que eu quero trazer aqui é que a indústria farmacêutica também tem estratégias que não descrevem para os médicos os riscos daquelas medicações que eles estão prescrevendo. E nós também somos vítimas disso. O próprio médico, né, foi vítima, né? O próprio médico. Bom, Exatamente. gente, quem queria ver o filme, todos os spoilers já foram dados aqui, viu? Desculpa. Mas, assim, eu vou dizer, esses não são spoilers. Isso aí é o que aconteceu. Aconteceu. Não é spoiler. Está lá nos jornais e tudo. Não tem... Agora, a série é excelente. Acho que vale a pena. Não, assim, eu digo que a gente pode... Não importa o estágio em que a gente esteja dentro da nossa recuperação, mas, assim, a necessidade que eu vejo da gente estar sempre... Assim como a pessoa precisa do tratamento e de uma manutenção, a gente também, como família, buscar essa manutenção, claro, equilibrando com a vida, equilibrando com o que gosta de se fazer, não pode ficar só nisso, mas, assim, para a gente poder saber o que nos cerca, né? Quando você falou sobre o rapaz, e realmente foi isso, eu vivi isso na minha família. A maconha é natural. Eu falei, é natural? Então eu vou te dar um suquinho de urtiga e uma saladinha de espada de São Jorge, que é natural também. Então a gente tem que ter os argumentos também na hora certa, não querer dar aula, porque a gente não vai saber dar aula, mas assim, eu penso que o que a gente tem muito que pensar, assim, que fazer hoje em dia é buscar bons profissionais, saber com quem a gente está entregando o nosso desafio, né? As nossas expectativas também, porque junto com o desafio vai um bolo de coisa, né? Bom, a família vai toda, a família não se interna, mas ela vai quase que junta naquele processo, né? Vamos abrir então para nossas perguntas, que o papo está muito bom. Muito bom, muito bom. O chat está cheio de perguntas, mas a Cláudia Soares está aqui já esperando um bom tempo. Vai lá, Cláudia, pode abrir o seu microfone. Nossa, estou encantada com você, doutora. Obrigada pelas suas Eu com informações. vocês, viu? Gratidão é a minha de ter sido convidada para estar aqui com vocês. Assim, ó, eu tenho uma dúvida muito grande. Você falou muito em medicação e coisa e tal. O que você saberia me dizer sobre ibogaína? Ibogaína é um alucinógeno que está muito na moda atualmente para tratamento de dependência de cocaína. Por que eu falo de moda? Porque não há evidência científica que comprove a eficácia da ibogaína. Quando um paciente me pergunta, um familiar, particularmente familiar, muito frequentemente faz esse tipo de pergunta. Doutora, e ibogaína? O que eu respondo é o seguinte: eu gostaria muito que fizesse efeito, porque seria mais uma arma que a gente poderia usar. E se fizesse efeito, eu usaria na minha clínica. Mas não há nenhuma comprovação de eficácia. Então, o que acontece são clínicas de ibogaína que ficam preconizando um tratamento. Por exemplo, existem essas clínicas de maconha, né? Clínicas de canabinoides, que uso de canabinoides, clínicas de cannabis, né, de maconha, clínicas canábicas, dizendo que usam canabidiol, THC, não sei o que lá, que são especialistas. Só que, assim, evidência científica ainda é muito parca, particularmente no tratamento de transtornos psiquiátricos, no caso das clínicas de cannabis, né? Especificamente em relação à ibogaína,
O que eu posso te dizer é isso, a evidência é muito, muito parca. Isso não é um demérito da ibogaína, mas é a evidência. É o que eu estava falando lá. Um dos princípios para um tratamento efetivo de dependência química é que seja baseado em evidências científicas. Se não for, a probabilidade de efetividade, de eficácia é muito menor. Tá bem, Ok. obrigada. Ana Terra, pode abrir seu microfone, Ana. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera. Não tem Mas, problema. certo. Meu nome é Ana Terra, eu sou da Bahia. Meu irmão está pela primeira vez numa clínica de reabilitação. E eu sou assim, a principal meio de comunicação, o elo de comunicação entre ele e a minha família. Porém, na clínica, essa informação não foi passada para a gente quando ele fez o internamento, mas lá tem uma lanchonete. E essa lanchonete, ela oferece tanto cigarros, quanto salgados, doces, coisas que ele não encontra, que ele não tem acesso, né, na dieta normal do centro do centro terapêutico. Então, eu fiz algumas pesquisas em relação a se isso é correto, né? Dentro da instituição ter uma lanchonete em que a família tem que colocar um saldo para ele ter acesso ao cigarro ou à alimentação. Essa é a minha dúvida, assim, no momento. Ana, não sei por que eu gosto muito desse nome, Ana. Tem algum motivo, não é porque eu sou Analice, não, eu gosto muito desse nome. Mas, assim, o que eu posso falar para você sobre lanchonete? É muito comum lanchonetes dentro de clínicas psiquiátricas ou de centro de recuperação, extremamente comum. Muitas vezes os pacientes têm vontade de comer uma coisa ou outra que a clínica não oferece, às vezes um pão de queijo, alguma coisa assim. Agora, seria interessante, e cigarro é um capítulo à parte, tá? Seria interessante que essa lanchonete pudesse oferecer produtos saudáveis, né? O mais saudáveis possíveis, porque é um princípio, por exemplo, café. Na minha clínica, a gente só tem café sem cafeína. E cigarro, a gente tentou abolir da clínica, e eu sou favorável a abolir, mas existe uma resistência por parte dos psiquiatras que internam lá, que a gente impeça esses pacientes, os que têm transtorno mental, de fumarem, que é muito grande. Embora já haja evidência de que a abstinência de tabaco aumenta a eficácia ou melhora as taxas de abstinência em adictos e também é importante para tratamento de transtornos mentais em geral. Mas os psiquiatras têm uma resistência imensa. Dizem assim, olha, se vocês continuarem impedindo que os meus pacientes fumem, eu não trato mais os meus pacientes em vocês. Então, é assim. Então, é essa a minha resposta para você, Ana. Então, gente, lembrando que o nosso tempinho, nós temos 5 minutinhos agora, vem a Rosa da delicadeza, ó. 5 minutinhos, então a Cacilda tem ali o chat para falar. Eu queria sugerir a Ana Beatriz para assistir também a domingueira do dia 18 de setembro, que a gente recebeu o diretor executivo da FEBRACT, o Ricardo Valente. Acho que é bem legal para você poder, assim, né, ir juntando. Assisti a domingueira também da semana retrasada do Dr. José Mauro Braz, foi muito boa também. Então, a gente vai juntando esse conhecimento da gente para a gente poder tomar essas decisões. Dizer a você que meu desafio, o último uso dele foi crack, e só por hoje ele está há 13 anos em recuperação e a família também se recuperando, então existe uma luz no fim do túnel. Não desista. Com certeza. Você e não desista. A gente tem no Amor Exigente, amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Antes de passar para a Cacilda, gente, eu só queria anunciar a nossa próxima domingueira aí. O Carlos vai brigar comigo, mas eu não sei falar o nome dele. Carlos Cellini, eu acho. Ele é
coordenador regional do Vale do Paraíba Norte de São Paulo, e ele vai falar sobre amor exigente para as pessoas solteiras. Mas, olha, quem tiver amarrado também pode vir, porque o amor exigente ele é para todos. Mas eu achei muito legal a proposta dele, porque a gente está sempre muito ligado à família, né? E como ficam as pessoas solteiras nesse processo? Então, nossa próxima domingueira aí, a gente aguarda você. Cacilda, Lu, agora é com você. Doutora Analice, não sei se ela já vai para considerações finais, acho que a Cacilda vai abrir o chat primeiro, né? Tá bom. Olha, então. Rosa, na verdade, tem duas perguntas, uma sobre as casas assistidas e a outra sobre a arte na recuperação. Não sei se ela pode juntar as duas e dar uma respondida, né, doutora? Eu vou falar muito rápido, porque já estamos aí no limite do horário, né? Isso. Mas eu diria que moradia assistida, casa assistida, é uma ótima ideia intermediária entre uma internação e a volta ao convívio no ambiente natural. E absolutamente sou favorável. A arte é perfeita para a recuperação, perfeita para a recuperação. É uma forma de expressão humana excelente. Então, eu espero que eu tenha respondido muito rapidamente a pergunta. Obrigada, doutora. Ela parte para as considerações finais, Rosa? Suas considerações finais, Analice. Eu só tenho como consideração final... Espera que a minha cachorra resolveu tirar meu computador. As minhas considerações finais são as seguintes. É uma honra estar aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguns princípios para o que a gente pode chamar de tratamento efetivo. Eu desejo a vocês que se mantenham na força que vocês têm e que os desafios de vocês também tenham força para se recuperar. É uma maravilha, eu adorei estar com vocês, com a beleza do que vocês são, do que o amor exigente é. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito, gratidão por partilhar conosco, né? Lembrando que essa reunião ela fica gravada, então quem não conseguiu entrar, né, hoje para assistir, a gente percebeu algumas dificuldades, né, para a conexão, mas o arquivo fica no site da PAE e fica também no YouTube. E aí vai para o Brasil e para o mundo, né? E mais pessoas vão poder beber dessa fonte que você trouxe para a gente hoje, maravilhosa. Eu também tenho o seu livro, estou aqui que graça! Tenho. Acompanho algumas coisas da Clipe também, algumas palestras maravilhosas, viu? Tem um livro Gratidão. que eu acho legal, que eu escrevi, já são 2h20, chama-se Drogas.100. Drogas.100 em vez de .com.100. Aqui eu tenho, ó. Familiares. Ah lá. É esse. Para familiares. É o Drogas.100. Maravilhosa. Gratidão, Analice. Gratidão. E volta aqui na domingueira, né, Rosa? Vamos programar. Com certeza, meu amor, com Isso certeza, aí. um prazer. Muito bom. E agora, então, pessoal, vamos convidar. Eu vou pedir à Rosa que abra o microfone da Carmen, para a Carmen falar um pouco sobre esse 4º encontro regional. Então, eu não consegui localizar, porque a Carmen deve estar com outro nome. Ela renomeou agora. Agora renomeou? Carmen e Maria, é isso? Ela só disse que renomeou. Se só tiver uma Carmen, é ela. Carmen, olha, ela está aí já. Aí, Carmen, fala um pouquinho do encontro para a gente, Carmen. Então, gente, boa noite. Foi maravilhoso o encontro de hoje. Gratidão, não é? Espiritualidade e gratidão à doutora. Foi muito lindo. E a gente vai terminar, nós da região regional de Pernambuco, vamos terminar esse ano com o 4º encontro regional. E o tema é lindo. O tema é o amor exigente
fortalece a nossa Que esperança. bonito. Fortalece a nossa esperança, né? E nós vamos poder contar com a nossa querida Rosa, que vai estar trabalhando os 3 últimos princípios éticos e básicos relacionados à esperança, como esses princípios podem fortalecer a nossa esperança. Nós vamos também contar com a Marta, né, do Ceará, que vai falar sobre uma história de esperança, e vamos também contar com a prata da casa, né, que é a nossa querida voluntária Conceição, que vai falar também sobre a codependência e a esperança. Então, vai ser muito interessante, vai ser terça-feira, dia 22, às 20 horas, e esperamos contar com todos vocês, para ficarmos cada vez melhor. É Obrigada. pelo Zoom, não é isso, querida? Isso, vai ser Aqui pelo Zoom. Zoom, gente, ó. Vamos lá, então, agora agradecemos a oportunidade, né, de tomar conhecimento desse encontro, e vamos lá encontrar nossa querida Rosa, a Conceição e a Marta. E vamos passar agora, então, a palavra para a nossa querida Dina Lúcia fazer a nossa oração da serenidade para encerrarmos a reunião de hoje. Dina? Dina, querida, é ao vivo. Abra seu microfone, querida, está fechado. Ai, Deus. Abriu. Abriu. Vamos. Bem, agradecendo pela palestra maravilhosa, tão cheia de conhecimento, né? Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao nosso poder superior, agradecendo por todas essas oportunidades que ele nos dá de crescimento, de conhecimento e de esperança, né? Então, vamos lá. Eu seguro minha mão na sua, eu uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria. Gratidão. Muito bem. Muito bem, queridos. Gratidão, Dina, pela oração.